Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Vamos falar hoje sobre juros de 2,25% ao ano que chegou à nossa Selic. Qual é o impacto disso no nosso esforço para formar poupança, nosso esforço para nos aposentarmos? Me acompanha. Então, gente, de início, só para vocês terem uma ideia, o mundo está enfrentando uma lógica de juros negativos já tem alguns anos, né? E quando eu falo juro negativo, não é como no Brasil hoje, que se você pegar uma inflação de 3%, está com juros de 2,25%, mais o imposto de renda, né? Você está perdendo dinheiro se você aplica numa... Não é disso que eu estou falando de juros, esse é o juro real. Estou falando de juros negativos nominais. Quer dizer, em alguns países, como na Suíça, por exemplo, se você entregar 1.000 francos, você recebe um ano depois 993 francos. Mas o ponto fundamental é o seguinte: o juro negativo ele é especialmente danoso para os investimentos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se você investir, preste atenção nisso, R$ 5.000 por ano, com uma taxa de juros de 5,5% reais, que não é uma taxa muito alta, você vai levar 35 anos para chegar a R$ 500.000. 5 mil por ano, 35 anos, é uma taxa de 5,5% ao ano. Se você fizer a mesma coisa, 5 mil por ano, você vai colocar um investimento de menos 1%, taxa negativa de menos 1%. Quanto tempo leva para você chegar aos mesmos 500 mil? Você tem ideia? Você não vai chegar nunca. Tá? Dá uma olhada nos gráficos que eu vou mostrar, porque o gráfico de um investimento com juro positivo é um gráfico exponencial. Tá? O outro gráfico ele forma uma assíntota. Tá? Significa que dependendo da quantidade, dependendo do tamanho do juro negativo, você faz todo aquele esforço de poupança e você nunca chega aos 500 mil reais. Por quê? Porque na hora que você chega nos 500 mil, você já pega 1% e você tira daqueles 500 mil, vai para 495, você bota mais 5. Mais 5, mais 5 você nunca chega. Na realidade você chega no infinito, né? Tá, mas isso é uma consideração matemática que não convém falar aqui. A lógica do juros sempre foi remunerar a renúncia ao consumo. Essa lógica ela é anterior, essa lógica é basilar do capitalismo. Se você quiser entender o que é o capitalismo, esquece tudo o que você está vendo da sofisticação, do mercado financeiro, etc. O capitalismo, a essência dele é fazer com que o capital encontre o tomador e o doador, a pessoa disposta a doar, a pessoa disposta a tomar. Isso é o capitalismo, né? Só que o capitalismo ele sempre pressupôs que você que abria mão do capital para alguém, se abria mão de consumo agora, para alguém investir, você esperava receber algo no futuro, que é a taxa de juros. A taxa de juros mais antiga que nós temos, acho que temos ideia, eu vou colocar a tabelinha para vocês aí, foi há 3.000 anos antes de Cristo. É isso mesmo. Taxa de juros de 20% ao ano, 3.000 anos antes de Cristo. Tá? E você vai olhar aí várias taxas de juros, para vocês terem uma noção, tá certo? A gente tem taxa de juros romana, taxa de juros babilônica, então, o que você quiser, tem sempre, a taxa de juros sempre nos acompanhou. Então quando você pega isso, você acaba com essa lógica, você de certa forma, essa lógica da pessoa se remunerar abrindo mão do consumo no primeiro momento para consumir mais no futuro, quando você entrega para o cara uma taxa negativa, você está de certa forma acabando com uma parte relevante da nossa história, falando de 5.000 anos, né? Não é qualquer parte, estamos falando de coisas que existiam antes da gente ter linguagem escrita. A gente já tinha registro de taxa de juros, né? Já tínhamos sistemas numéricos, ok? Então, a questão é a seguinte: se você tira da pessoa essa possibilidade de investir num lifespan, num intervalo razoável da vida dela para que ela consiga usufruir daquele valor, as coisas ficam um pouco sem sentido. Pensa comigo. Pensa que você tem um sujeito que tem lá na poupança de 500 mil reais e recebeu uma notícia terrível de que tem, sei lá, 2 anos de vida. Quanto que vale para ele, por exemplo, pegar esses 500 mil reais e entregar num CDB de 2 anos? Qual o juro que você vai pagar? 10% ao mês? 20% ao mês? Se o cara só pode tirar daqui a 2 anos. Se ele tem uma expectativa de vida de 2 anos, ele tem os 500 mil que ele pode utilizar. Então, assim, existe uma relação entre o juro que a gente quer receber e o período em que a gente quer gastar. Tá? Quando a gente fala de juros de longo prazo, normalmente a gente está pensando naquela proteção que a gente quer para o futuro. Vou te dar alguns exemplos aqui, você vai entender a gravidade de um juro muito baixo para uma pessoa que não é tomadora de risco. No final, a gente vai falar de risco. Tá? Mas pensa comigo aqui.
com juros de 3,5% ao ano, durante 35 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente tem para se aposentar aqui no Brasil, INSS, etc. Se você pegar 20% da sua renda bruta, se você pensar em termos de renda anual, não é uma coisa tão absurda, né? E você, de certa forma, você paga mais do que isso para o governo através do INSS. Você consegue acumular, olha, presta atenção nisso. Se você pegar os 20% do seu salário, você consegue acumular o suficiente para chegar lá com 65 anos de idade e viver mais 25, totalmente dependente só dessa reservinha que você fez. Quer dizer, até 90 anos. Se você conseguir uma taxa de 5,5, que é a taxa de alguns, que é a taxa de 5,5 real é a taxa de alguns fundos de pensão. Mesma coisa, 20% do seu salário, você nem precisa passar os 35 anos depositando. Em 26 anos, você já conseguiria formar a poupança necessária para os 25 anos seguintes. Olha o impacto da taxa de juros. 2% a mais, você poderia contribuir 9 anos a menos. Agora vamos falar de juro baixo. Depois a gente fala de juro negativo. Primeiro de juro baixo. Se você fizer a mesma coisa com uma taxa de 1,5%, estou falando de taxa 1,5% real, você vai conseguir acumular ao longo de 35 anos, com aqueles seus 20% do salário todo ano, você vai chegar ao final de 35 anos, lá com os seus 65, e você vai ter dinheiro só para 12. Então aí você já está aí dentro do lifespan do Brasil, né? Da expectativa de vida, perdão. Da expectativa de vida do brasileiro, 77 anos, mas é um risco monumental, né? E vamos falar agora de juros negativos. Pensa num juro de menos 0,5% negativo. Olha só, você passaria 35 anos juntando 20% do seu salário. No final desses 35 anos, você só teria dinheiro para 7 anos. Olha o terror. Se você quisesse, olha que interessante. Isso que é importante, que a gente tem que ver que pode estar acontecendo no mundo. As pessoas podem estar sendo compelidas a ter que poupar mais. Para você chegar ao final de 35 anos e ter mais de 25 para gastar, você vai ter que economizar 46% da sua renda bruta. Quer dizer, para você chegar no final e ter mais de 25 anos para gastar, né, para viver na sua aposentadoria. O que é inviável, né? Não dá para uma pessoa pegar 46% da renda dela, que ela usa, que ela precisa, para guardar para o futuro. Então, quer dizer, o juro negativo, só ele, estamos falando de risco ainda não, falando só de juro negativo, só ele é caótico e dramático para os investimentos e para as pessoas que são avessas a risco. E agora a gente fala um pouquinho de risco. Pessoal, isso tudo está acontecendo porque existem alguns elementos irracionais. Isso jamais aconteceria naturalmente na economia. Os elementos irracionais são os governos, os elementos irracionais são os bancos centrais, que eles simplesmente colocam uma quantidade trilionária de dinheiro no mundo. Assim, as pessoas não têm mais o que fazer com o dinheiro. Você acha assim, poxa, mas não é sempre bom ter cada vez mais dinheiro? Não é, porque você pega, por exemplo, uma quantidade absurda de dinheiro para investimento, pega uma boa ideia, leva para um venture capitalist, para um investidor qualquer, ele te dá $1 bilhão. Seu concorrente pega 1 bilhão, seu outro concorrente pega 1 bilhão, o outro pega 1 bilhão, que foi o que aconteceu com o Uber. O Uber surgiu, uma super ideia, logo você surgiu com um monte de aplicativos praticamente idênticos e um monte de lógicas. Você hoje consegue fazer carona, tem gente fazendo Uber de helicóptero, tem gente fazendo Uber de ônibus, tá? Então, assim, e todo mundo funded, né? Todo mundo com grana. Então, o que você consegue numa situação como essa é todo mundo se cacifar, não é? Para queimar a caixa, para estourar a caixa, esse dinheiro vai desaparecendo, sobe na bolsa, mas não necessariamente, né? Principalmente no exterior, não necessariamente entrega resultado. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o Covid provavelmente vai destruir as economias mundiais. Ninguém sabe quando vai parar, se vai ter uma segunda onda mais pesada nos Estados Unidos. E as bolsas estão nem aí, estão nem bombando. Por quê? Excesso de grana. E também um pouco das pessoas, existe uma regra em bolsa importante, não é? Não se luta contra fluxo. Sabe? O Stuhlberger, que talvez seja um dos mais bem-sucedidos investidores do Brasil de todos os tempos, ele deu uma entrevista dizendo, olha, isso faz muito tempo, está tudo errado. Ele falou, está tudo errado, não há fundamento, não há nada, você deve ter uns 2 anos. Aí ele falou, ou 2 ou 1 ano, mas eu não tenho como lutar contra fluxo, quer dizer, as pessoas estão fazendo tudo errado, eu tenho que fazer junto com elas. Porque se eu apostar contra elas, eu vou perder. Não é? É mais ou menos o que aconteceu no filme The Big Short, né? A Grande Aposta. O cara que apostou contra o sistema, ele apostou sozinho por 2 anos. E como o sistema inteiro estava corrompido, de certa forma, ele passou 2 anos perdendo milhões, dezenas de milhões de dólares. Até que conseguiu ganhar bilhão na hora que o sistema ficou funcional.
Agora, o que realmente a gente vai precisar fazer e não há muito jeito, não é? Você vai obrigatoriamente, eu não vou falar de investimentos em si específicos e nada, você vai precisar, de qualquer maneira, dominar o mundo do investimento de risco. Você não precisa ser um gênio de análise técnica, um gênio de análise fundamentalista, mas com juros nesse nível, você me pergunta, esses juros vão continuar assim para sempre? Ninguém sabe. Tá? Podem continuar assim por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Eu entendo, isso me parece um pouco razoável, minha opinião. Minha opinião é até meio óbvio isso que eu vou falar, mas eu entendo que os orçamentos públicos, as dívidas públicas devem disparar por conta do Covid. Isso é um risco, quer dizer, você tem uma dívida, sei lá, italiana de 150, 180, 200% do PIB, ninguém sabe para onde vai. Se esse cara tiver que aumentar o juro para 3, 4, 5, 10% ao ano, o país quebra, como aconteceu na época do Brasil. Se o Brasil entrar numa lógica de 100% do PIB de dívida e o juro tiver aqui para 10%, olha o tamanho do serviço de dívida que a gente vai ter que pagar. Eventualmente vai ficar inviável. Estamos falando de 10% ao ano, estamos falando de 10% do PIB todo ano só de juros. O que pode acontecer, dado que aparentemente os governos têm se mostrado mais fortes nessa queda de braço com o mercado, eles têm forçado o mercado para o caminho que eles acham que deve ter, é capaz até dos governos começarem a botar juros cada vez mais negativos. O que é um juro negativo de 5%? Eu não sei se isso é possível, ninguém sabe. Mas um juro negativo de 5%, compulsório, nada mais é do que um imposto, não é? Assim, o cara falou, você é obrigado a pegar parte do seu salário, ou parte do seu investimento, ou parte do que está no banco e colocar aqui para perder 5% ao ano, supondo que seja obrigatório. É imposto. Então, assim, essa parte do juro subir pode ser, mas seria inacreditável, porque todos os países aparentemente vão sair desse buraco com uma dívida muito alta, né? Essa questão do Covid. Então, o que você vai precisar, e não só você, acho que todo mundo no mundo inteiro, é ganhar intimidade com investimentos de risco. Todos os investimentos de risco que você puder, os que forem mais fáceis para você. A lógica é sempre ficar no que você conhece. Se você consegue conhecer sobre análise fundamentalista, se dedique a isso, em 1, 2 anos você vai ter intimidade com isso. Se você quer se dedicar à análise técnica, se dedique a isso, né? Leia os livros do Alexander Elder, que ensina você a investir em análise técnica, descobrindo se você é um viciado, né? A técnica dele são as técnicas do AA. Eu estou fazendo a revisão do livro dele, né? De revisão técnica para Alta Books agora. É um livro realmente muito interessante, um livro de psicologia do investimento, bem interessante. Eu fiz a revisão para Alta Books também do livro do Warren Buffett agora, a revisão técnica, ele não saiu ainda, quando sair eu vou fazer um vídeo sobre isso. E esse já é da análise fundamentalista, bem investidor de longuíssimo prazo, né? Você aprenda fundos de investimento imobiliários, aprenda sobre fundos mútuos, aprenda sobre sistemas de aposentadoria, previdências privadas. Quer dizer, o momento agora, eu não vou falar de nada especificamente, também isso é só a minha opinião, dado que a gente talvez tenha uma lógica de juros baixos por muitos anos, simplesmente porque os governos não vão ter dinheiro para pagar, ou vai ser um aperto orçamentário muito grande, é o que parece, não posso afirmar de jeito nenhum, mas parece que as coisas vão nesse caminho. Então o momento agora é aquele momento de você realmente conhecer a forma de investimento que te agrada. Tá? E assim, não adianta você me dizer assim, vou entregar para um profissional. Eu vou dar um exemplo, não é o que acontece sempre, não vou dizer o nome do banco nem nada. Meu pai, ele ganhou uma ação, o pai idoso ganhou uma ação de pouca grana, mas um dinheiro relevante para ele, que ele ia comprar um imóvel, etc. E ele queria deixar o dinheiro guardado num período de, sei lá, de 15 dias a 3 meses. E aí eu falei para meu pai, vai no seu banco e coloca o dinheiro no fundo de que você tenha liquidez imediata. Se você precisar tirar o dinheiro para pagar alguma coisa, 1, 2 dias, que o banco consiga te dar. O pai colocou o dinheiro lá, ele recebeu o primeiro extrato com rendimento mínimo, quase nada. Aí eu olhei, o fundo tinha uma taxa de investimento, uma taxa de administração de 5%, com juro de 7 alguma coisa. No ano anterior, no ano anterior que tinha dado 10% a renda fixa, o fundo tinha dado 2%. Aí assim, eu liguei meu pai idoso, sabe? Chegou no banco, recebeu esse tipo de informação. Não são todos que fazem isso, não são todos os gerentes, não são todos os bancos. Eu acho que a realidade do começo da década, 2011, 2012 ou 13, 12, uma coisa assim, era outra. Hoje eu acho que realmente os profissionais de investimento estão cada vez mais interessados em te levar coisa boa, mas você precisa conhecer.
Você precisa saber o que é bom para você. Porque uma das coisas mais importantes que o profissional de investimento tem que saber avaliar é quem é você. Quem é você para investir? O que o seu apetite de risco tolera? O que funciona para você, o que não funciona? Porque se o cara te coloca num caminho que ele tem certeza que é bom para você e você olha e você se sente mal por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, aquilo não vai funcionar, ainda que o cara esteja certo. Por isso que você precisa se conhecer. E para se conhecer, você precisa experimentar o mercado. Não tem outra opção. Não existe conhecer mercado de teoria. Tá? Essa é a minha opinião, é como eu vi acontecer nos últimos 20 anos, 15 anos, desde 2003. As pessoas precisam viver a experiência de investir para descobrir quem elas são.